Vamos lá, gente. Professor, eu estava vendo algumas leis de Deus e lá tem aqueles jargão que fala olho por olho e dente por dente. E também tem o tal do não matarás, que está dentro da Bíblia Sagrada. Como que funciona isso? É Deus quem deve julgar, mas e como que funcionam essas regras? O que é isso daí? Foi uma ótima pergunta que vocês fizeram e a gente vai responder nessa aula, tá? Então eu vou tentar dar o melhor prisma possível para vocês terem um entendimento diferenciado. Porque é igual a Bíblia Sagrada, que você tem o mesmo livro, mas tem religiões que interpretam ele diferente. Tem religião que não corta o cabelo. Tem religião que não pode cortar os pelos da perna. Tem religião que você tem que, cada religião tem um jeito, mas usa o mesmo livro. É mais ou menos isso. Então vamos lá, esse negócio do olho por olho, dente por dente. Então você tem a regra do Antigo Testamento da Bíblia, tá? Então ele está dentro do Antigo Testamento. Então nós temos o tal do olho por olho e o dente por dente, que é a mesma coisa, tá? Dente por dente. Esse daqui é a mesma coisa, tá? Então vou colocar como se fosse uma coisa só. E você tem a outra lei da Bíblia, que ele fala em um dos capítulos da Bíblia, ele fala assim: não matarás. Não matarás. Então vamos lá, vamos tentar entender isso daqui dentro da aula aqui, certo? Então vamos lá, vamos tentar fazer a explanação aqui. O olho por olho, dente por dente é revide, isso aí chama revidar. Só que ele bate em uma situação da própria Bíblia que fala o seguinte: se alguém bater na sua face, dê a outra face. Então ele vai com outro ensinamento bíblico de Jesus: dê outra face. Ah, professor, mas como que vai ser isso daqui? E logo também nós temos esse daqui. Então vamos lá, olha só como é que é o seguinte. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa tava lá tô tomando um gororó, tal, bonitinho, num bar, e chega um bandido lá no boteco, assalta o boteco e vai e mata o seu irmão, por exemplo. Ok? Exemplo, pelo amor de Deus, hein? Exemplo. Mata o seu irmão. Aí o que acontece? Pela lei bíblica antiga, ele pega e fala que é olho por olho, dente por dente, que eu teria que revidar. Ou seja, se ele matou meu irmão, eu teria que matar o irmão dele. Mais ou menos isso. É nesse sentido de que não é isso, não é assim que funciona, que entrou de outra face. Por quê? Se você olha a situação da face, porque tem gente que interpreta de formas diferentes, existe N interpretações. Eu interpreto o seguinte: por que ele falou face? Face. Porque imagina, eu estou com a face virada para cá. Aconteceu alguma coisa aqui. Não pense mais aqui. Dê a outra face para a pessoa. Mostre essa face para ela. A face de desprezo. Não olhe para aquilo, a situação que aconteceu no passado. Deixe aquilo para lá. O ódio tem que ser enterrado. Nós não podemos ter o ódio. Porque o ódio é uma questão bíblica aonde Deus condena. Então, essa é a interpretação que hoje eu tenho. Amanhã não sei se eu vou ter a mesma ou se vai mudar. Mas hoje é essa que eu tenho. Então, vamos lá. Professor, pergunta. Então, nós temos isso daqui, eu entendi.
Tá, dê a outra face. Mas e se fosse uma coisa menos? Tipo, o cara pegou e ele roubou lá 100 reais meu. Ele pegou lá da minha empresa e roubou 100 reais. E aí? E aí você vai fazer o olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho e dente por dente? Não é revidar. Eles entenderam revidar, mas sim fazer a justiça. E essa justiça pode ser de duas formas. A justiça do planeta, ou seja, cada país tem a sua justiça, você pode fazer a justiça humana, ou você pode fazer a justiça divina. Nesse caso, se você quiser a justiça humana, você vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência e manda o funcionário embora. Certo? Se você quer a justiça divina, você pega e pragueja a pessoa. Que Deus lhe mostre que a sua vida seja fundada por essa atitude, até você reconhecer o seu erro e pedir 70 vezes 7 perdão para Deus pelo que você fez. Você pode fazer isso também. Mas, professor, isso é justiça? É justiça. Mas não. Por que ele tirou alguma coisa que é sua? Então existe algo muito grande por trás. Sim. E Deus pode utilizar os karmas que ele tem para pagar, convertendo nessas pragas que você coloca. Pode. Então é assim que funciona? Quando eu praguejo alguma pessoa, eu praguejo para que ela aprenda e, de certa forma, ela consiga antecipar karmas que ela precisa pagar. E por isso que parece que ficou tão assim, nossa, aterrorizante a coisa. Mas não é bem assim. Porque Deus é muito justo. Deus é perfeito. E Deus é amor. Só que Ele educa. E os tapinhas, como é que fala? A gente fala de forma popular, o tapinha no bumbum para educar acontece. E acontece como? Com dificuldade financeira, dificuldade conjugal, dificuldade não sei o que, sei lá, tem um monte de situação. E agora esse daqui do não matarás, professor, que eu não entendi ainda. O olho por olho, dente por dente, entendi. Esse aqui não matarás. Porque é o seguinte, o rei Davi, em nome de Deus, ele foi e detonou um monte de povo, um monte de coisa. Mas que raio que é isso? Que lei que é essa? Pois é, gente. Isso é uma pergunta que eu sempre fiz para mim. Porque eu falava assim, tem uma lei que Deus fala, não matarás, e aí Deus chega pro rei Davi e fala, vai lá e faz um monte de coisa, faz não sei o que lá, vai para não sei aonde, vamos para não sei o que lá e tal. Eu falei assim, mas rapaz do céu, aonde que isso aí não tem lógica nenhuma. Ele dá uma lei e manda fazer totalmente ao contrário, e o seu servo faz ao contrário e ainda sai bonito na fita, no negócio. Como é que é isso? Deus fala, não matarás, mas ele mesmo chega em Sodoma e Gomorra e manda as pedras lá, chega os 2 anjos lá e bota para quebrar. E como que funciona isso, professor? Pois é interessante a situação, mas a gente tem que estudar. Esse não matarás, ele é no sentido seguinte, não matarás por, como a gente pode dizer, ai Jesus, aonde que ele pode enquadrar aqui? Porque é muito difícil, sabe? Porque nem eu engulo que eu entendo hoje, sabe? Eu ainda não tive uma resposta em cima disso aqui, eu ainda não tive uma resposta. Porque assim, tem um provérbio que fala assim, só Deus pode autorizar o quê? A pessoa deixar de viver. Se só Deus pode autorizar isso,
Quer dizer que quando eu executo algo como tal, é com a permissão dele. Só que isso gera consequências. Então, o que eu entendi foi o seguinte. Vocês podem tudo aqui no planeta. Mas não matarás, porque as consequências que você vai ter espiritualmente, karmicamente, serão consequências muito graves e muito fortes, que você vai ter que reencarnar de novo nesse planeta. Uma coisa é quando Deus manda você fazer. A responsabilidade dessa consequência é de Deus. A outra é quando você decide por si só tomar os caminhos errados, fazer as coisas erradas. Isso tem consequência, seja na vida humana, porque se você fizer uma coisa dessa, a polícia pega você, você é julgado e condenado, e você vai pagar numa penitência, você vai pagar penitências humanas, que se chamam penitenciárias. Mas você não deixa de pagar penitências espirituais, que nós chamamos rodas kármicas, que são as reencarnações. Gente, é difícil explicar isso. Espero que vocês tenham entendido um prisma, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.